Pode começar. Boa noite a todos. Damos início a mais um Evangelho do Culto no Lar. Para harmonizarmos, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, pelas venerandas mãos de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Item 82. Em Espírito. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos 8,13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. A avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo, que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras, deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, governador do orbe, benfeitores espirituais que nos intuem e velam por cada um de nós, encarnados e desencarnados, aqui hoje, nossa eterna gratidão. Gratidão pela oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez para aprender sobre os vossos ensinamentos, ó Pai. Te agradecemos ainda a presença desses irmãos do plano espiritual que, com a vossa permissão, sob a vossa bandeira, abrigados pela tua misericórdia e pelo teu amparo, aqui comparecem juntamente com todos nós para aprendermos sobre as suas lições que há 2000 anos nos proporcionaram este aprendizado. Agradecidos imensamente pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho, nós te rendemos graças, ó Pai. E te rogamos ainda, permita que nossa Mãe Maria, juntamente com seus servos, possa ir de encontro nesse instante a todos os nossos irmãos que sucumbiram nessa vida pelo suicídio, onde quer que se encontrem, ó Pai, possam receber equilíbrio, serenidade, paz, amor e carinho com essas vibrações que todos nós emanamos nesse instante a cada um desses nossos irmãos. Te rogamos por fim, ó Pai, permita que os ensinamentos de hoje saia de acordo com tudo aquilo que temos necessidade mais premente de aprendermos. Seja conosco hoje, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Os que dizem, Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Esse entrará no reino dos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus 7, 21, 23. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus 7, 24 e 27, e semelhante em Lucas, capítulo 6, 46 e 49. Naquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Mateus, versículo 19. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez, de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança das formas pode impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens a conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então Jesus, mais uma vez, através de parábolas, vem nos trazer os seus ensinamentos e vem nos mostrar que devemos construir a nossa vida edificada, pautada na lei de amor e de caridade, na beneficência, na indulgência, na verdadeira caridade, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Só há uma solução: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só tem uma solução
só tem uma condição para que nós possamos realmente nos libertar: é conhecendo e praticando os ensinamentos que o Cristo nos ensinou já há mais de 2000 anos. Que nós tenhamos realmente olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que nós possamos praticar realmente todo o bem em sua inteireza, como nos roga, como nos ensina o Senhor Deus. Então, que nós possamos meditar sobre isso, que nós lembremos dos ensinamentos deste Evangelho, quando diz que nós devemos domar as nossas más inclinações, para que possamos nos tornar verdadeiramente homens de bens, cristãos verdadeiros, porque somente assim nós teremos condições de, quando retornarmos à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro lar, com a consciência tranquila do dever cumprido, que nós possamos, como nos ensina aqui, extirpar de uma vez por todas o orgulho, o egoísmo que nos cega, a cupidez, a avareza, a maledicência, frutos justamente do orgulho e do egoísmo, negação da humildade e da caridade. Nós temos que aprender de uma vez por todas a caminhar de acordo com os ensinamentos do Cristo. Ele já nos dizia: as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Então nós devemos ser exemplos para que nós possamos, de acordo com o Evangelho, com os ensinamentos de hoje, termos a oportunidade bendita de habitarmos novas moradas no reino de Deus, a todos preparados de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa luminosidade, de acordo com o nosso desprendimento de tudo aquilo que ainda afeta o nosso crescimento, que é a materialidade. Nós damos muito valor ainda ao ter do que ao ser. Nós precisamos ser e deixar o ter de lado. Nós precisamos esquecer o pronome possessivo meu, porque nada é nosso. Meu carro, minha família, minha fazenda, meu marido, minha esposa, meus filhos, nada é nosso. Tudo é empréstimo divino para o nosso aprendizado, para o aprendizado daqueles que nos cercam, nos rodeiam, que em primeiro lugar estão os nossos familiares. Ninguém foi colocado em uma família que não merecia. Todos nós estamos exatamente no local onde deveríamos aprender, onde deveríamos resgatar e expiar as faltas cometidas em vidas pretéritas. Esta é a oportunidade de Deus. Esse é o Deus de justiça, de bondade, de misericórdia, que não nos acusa, não nos ameaça, não nos julga, muito pelo contrário, que nos dá a oportunidade bendita de, a cada encarnação, fazermos tudo diferente, que nos concede a oportunidade bendita de, em cada encarnação, podermos saldar as nossas dívidas em pequenas promissórias, porque são tantas as iniquidades que cometemos que não daríamos conta de suportar todas as aflições, que não daríamos conta de pagar todos os ceitis, como nos conclama Jesus no Evangelho: não saireis deste plano até que pagueis o último ceitil. Então, que nós possamos lembrar sempre desses ensinamentos. Lembremos também do nosso querido Chico, quando nos dizia: se queres realmente afastar de vós toda escuridão, pratique a caridade em toda a sua inteireza. Vá ajudar aqueles que necessitam de amparo, de consolo, de esclarecimento e orientação. Quando acendemos a luz, as trevas batem em retirada. Que nós possamos acender a luz em volta de nós, como fazemos todas as terças com o culto do Evangelho no lar, para que a gente possa receber a intuição, para que nós possamos ser velados para essa pleiade de irmãos da pátria espiritual que torcem pelo nosso sucesso, que nos amparam, que nos fortalecem, mas que ao mesmo tempo se entristecem todas as vezes que nós caímos em tentações, que todas as vezes que nós
tentamos burlar as leis de Deus. Então que nós, mais uma vez, os ensinamentos que Jesus nos traz hoje, que nós não vamos entrar no reino de Deus simplesmente por dizer Senhor, Senhor, simplesmente por cairmos de joelho, simplesmente por orarmos incessantemente, repetindo as palavras, muito pelo contrário. O próprio Evangelho nos diz, no capítulo 28 das preces, pedireis e obtereis, mas precisamos ter merecimento para tal. Que quando orardes, entrais no aposento do vosso lar, e recluso ali comungai com o Pai, que tudo sabe, mas que necessita ver a nossa humildade para com Ele, para que possamos rogar, para que possamos pedir a sua proteção, para que nós possamos ser merecedores desta proteção que Ele permite a esses anjos guardiões, a esses amigos que nos são caros, simpáticos à pátria espiritual, a continuar nos auxiliando. Que Jesus possa continuar nos concedendo as ferramentas necessárias para que nós possamos lutar para o nosso aprimoramento, lembrando sempre que somente há uma solução para todos nós, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais que nos intuíram, velaram por nós, dirigentes dos trabalhos da noite de hoje, nosso agradecimento. Te agradecemos, Pai, mais uma vez pela oportunidade do aprendizado, que nós tenhamos força de colocar em prática todos esses ensinamentos, que nós possamos, Senhor Jesus, sermos vistos como exemplos, não pelas palavras, mas sim pelos atos, pelas atitudes, que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos. Te agradecemos mais uma vez, Senhor Jesus, pelo nosso lar. Te agradecemos mais uma vez pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, pelos nossos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a mesma luz, que a mesma paz, a mesma serenidade que rogamos para nós, recaiam sobre todos eles, ó Pai. E mais uma vez, te agradecemos por essa oportunidade bendita, na certeza de caminharmos em vossa presença no decorrer desta semana, sobre a vossa proteção, sobre o manto sagrado que Maria colocou sobre vós. Nós rogamos toda a proteção para nós e para esses irmãos que aqui da pátria espiritual puderam comparecer aprendendo conosco com a vossa permissão, Senhor. Gratidão eterna por tudo que somos e por tudo que temos. E te rogamos ainda, Mãe Santíssima, mais uma vez, protegei a esses nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, levados pelo suicídio. Que eles encontrem paz, serenidade, equilíbrio e forças para continuar lutando, para continuar rogando a proteção de Jesus para um novo reencarne. E assim, imensamente agradecidos com a oração que o Senhor nos ensinou, pedimos permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão.